Amados e queridos irmãos aqui presentes, estão acompanhando pela internet, começando a chegar. Bom dia. Que esteja sobre nós a graça de Deus, a misericórdia, o seu favor e a sua bênção. A palavra para descrever é recomeço, retomada. Após 2 meses e meio, as portas fechadas, hoje nós abrimos as portas. Muitos irmãos ao longo da semana entraram em contato conosco, apresentando as suas razões que ainda não saíam fazer razões totalmente compreensíveis face do tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se aí na câmera você consegue ver os assentos como eles estão aqui demarcados. Alguns bancos foram marcados com fita crepe para que neles nós não nos assentássemos. No culto da noite, vamos inverter, e os bancos que foram ocupados agora pela manhã não serão ocupados à noite. Assim, uma precaução a mais. Ali na portaria foi colocado o álcool necessário para a higienização das mãos, bem como máscaras descartáveis para quem não veio com elas. Enfim, N cuidados estão sendo tomados. Ainda assim, é bom poder olhar para você, pôr os olhos em você, ouvir a sua voz, unirmos nossas vozes no cântico do Senhor. Esta é a primeira vez, acreditamos que à medida que o tempo for passando, rogando nós a Deus pelas suas misericórdias, e o Senhor há de nos conceder o seu favor e a vida ainda mais retornar à sua normalidade, com tranquilidade, e a gente voltando a se reunir sem esses marcadores aí nos bancos, sem essa distância, sem a gente poder se abraçar. Eu já cansei de cumprimentar as pessoas com o cotovelo já. Para isso Deus criou as mãos e os braços, mas em breve, mais algum tempo, e nós poderemos ter toda essa alegria restituída. Hoje, a alegria que Deus nos dá é muito grande, porque nós podemos nos rever e juntos olhar para cima, e juntos orar, juntos cantar, juntos buscar o Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai que está nos céus. Ó Deus de amor e de graça, louvado seja para sempre o teu nome que é santo, tremendo, digno de louvor e de adoração. Hoje, Deus, nós queremos nos aproximar de Ti. Foi o Senhor quem nos chamou para viver na Tua presença. De Ti, Deus, vem a graça que nós precisamos. Por isso, Senhor Deus, aquece o nosso coração com a Tua presença. Que nós nos prostremos perante o Senhor como servos, mas possamos falar ao Senhor como filhos. E que nós possamos, ó Deus, assim, receber nesta manhã um pouco daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que o Senhor possa tocar o nosso coração. Hoje, Deus, e para sempre, damos-te graças por Jesus Cristo, teu Filho, que por nós morreu na cruz do Calvário, em nome de quem nós podemos nos achegar ao Senhor. Ensina-nos agora, Deus, a cantar, a orar, a ouvir, a ler a Tua palavra, a pensar no Senhor e a elevar, voltar para o Senhor o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Coloque-se em pé. O hino que nós vamos cantar é uma forma poética de expressar o que está na primeira carta de João, capítulo número 3, versos 1, 2 e 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos, por isso o mundo não nos conhece. Aquele texto tão conhecido é aqui expresso na forma de poesia, neste lindo hino. Vamos com alegria cantar o grande amor do Senhor. Então
grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Durante 2 meses e meio, as leituras alternadas ficaram tão pouco recheadas do som da sua voz. Vamos ler a Escritura hoje com alegria, para a bênção da nossa alma e para a glória de Deus. O Salmo 65, leitura alternada, os homens, os ímpares, as mulheres, os pares. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam, e nós dizemos amém e amém. Honras ao nome de Cristo.
reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Cristo salva e sustenta tua mão poderosa, seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. No nosso meio, Pai, nós louvamos pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa aqui, ó Deus, depois de tanto tempo. Obrigado, Deus, porque mesmo que a gente... Amém. 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 Carta aos Efésios, capítulo 1. Queira abrir aí comigo? Carta aos Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 1. Eu vou lhe convidar a ouvir a partir do verso 15 até o verso número 23. Novamente, Efésios, capítulo 1, do 15 até o 23. Por isso,
ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se dizemos amém. Vamos orar? Curve a sua fronte, feche seus olhos. Ó Senhor Deus, que bênção o Senhor nos dá neste dia, Senhor Deus, de podermos olhar uns para os outros, ouvir a voz uns dos outros, percebermos, ó Deus, novamente sermos lembrados de que temos uma família espiritual. Durante algum tempo, Senhor, isto esteve longe dos olhos. Certamente, Deus, não esteve longe do coração, mas hoje, Deus, quando nós nos revemos, nós sentimos uma alegria tão grande. Poder ouvir as vozes, poder, ó Deus, sentir esta união que existe no meio do teu povo, que é uma obra do teu Espírito Santo, e esse fortalecimento, Deus, que vem da simples coisa que é estarmos juntos. Obrigado, Senhor, porque desde o primeiro dia nós orávamos pedindo que o Senhor permitisse nós voltarmos a nos reunir, e agora, Deus, nós começamos a receber esta bênção. Senhor Deus, que seja para o encorajamento de todos nós, para a confirmação na fé, para a retomada, Senhor Deus. Nós, na Tua presença, Senhor Deus, quando temos a alegria de olhar uns para os outros, pedimos que o Teu Espírito Santo dirija os nossos olhos também para Ti. E se nos alegramos, ó Deus, de ouvir a voz uns dos outros, dá-nos a graça, Deus, renovada de ouvir a Tua voz, pela Tua palavra, no coração de todos nós. Deus eterno, de amor, Deus de bênção, Deus de graça, Deus de favor, tem misericórdia do Teu povo, porque ainda estamos, ó Deus, vivendo um tempo de lutas. Temos, Deus, esta doença tão grande, tão forte no mundo todo. E mais uma vez, Deus, clamamos pela Tua misericórdia e pedimos, ó Deus, que Tu tragas tempos de renovo, de paz, cura, Senhor Deus, a libertação. Vemos, ó Deus, a violência acender-se entre as pessoas novamente. E pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Vemos, Senhor Deus, novamente, que sem o Senhor nada somos, Deus, nada temos, nada podemos. Sê então, Deus eterno, de amor e de graça, a nossa força. Diz à nossa alma que Tu és o nosso Deus. E que Teu Espírito Santo, confortador tão maravilhoso, mova-nos agora, Senhor Deus, de onde quer que estejamos, para a comunhão próxima com Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos pecado aos Teus olhos, Deus. Temos sim. Tem misericórdia de nós. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome.
porque somos o teu povo. Foi o Senhor quem nos fez tuas ovelhas, não nós a nós mesmos. Dá-nos, Senhor Deus, ainda maior graça para continuarmos andando cada dia, tendo comunhão com Cristo Jesus, a quem amamos, que por nós morreu e ressuscitou. Ajuda-nos a espalhar este amor do céu com outros, Deus, porque há tantos corações, Deus, mesmo agora, padecendo. Sê, Deus, o alívio daqueles que estão enfermos. Sê, Senhor Deus, a paz daqueles que estão perturbados, a companhia daqueles que estão solitários, a força daqueles que estão esgotados, a vida daqueles que estão mortos, a luz daqueles que estão em trevas. Entre todos estes, Deus, estamos também nós. Sê tu, Senhor, sê tu para nós o nosso Deus, a nossa força, a nossa salvação, a nossa luz e a nossa vida. Prostrados como servos te adoramos, falando como filhos, te rendemos o nosso amor, nosso Pai e Senhor, nosso Deus de graça e de misericórdia. Bendito seja o teu nome, hoje e para sempre. Amém. Você pode se assentar? Amados irmãos, hora do culto de a gente se cumprimentar, como a gente faz? Dê um tchauzinho para quem está aí. Que bom a gente poder se rever, não é verdade? Vamos mandar uma mensagem para quem está participando do culto online. Se tiver com o celular aí, vamos fazer isso. E como eu disse aos irmãos no começo, algumas pessoas nos disseram que não poderiam se fazer presentes. E nós, claro, irmãos, compreendemos, sabemos disto. E elas continuam a dispor do nosso amor. Eu vejo aqui comentário do Guilherme Varanhá, que saudade do Guilherme, da irmã Luísa, lá do Equador, do pastor Wesley Cassete, da irmã Larissa, esposa do Paulo, do irmão Oséias, da Marlene, da Gilda, lá de Rubim. Gilda não perdeu nem o culto, irmãos. Uma querida pessoa, amiga da nossa igreja. Que Deus te abençoe, irmã Gilda. E nós temos aqui tantas mensagens também nos grupos, no WhatsApp das pessoas. Amados, que Deus continue a nos guardar no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Por enquanto tem que ser assim. Queria orientá-los no final do culto que saíssemos tranquilamente, com pausa, para que todos possam sair, assim como chegaram em grupos, né? Quem está sentando junto, sair junto, as famílias, e sem nos esbarrarmos. Ainda por algum tempo eu não poderei distribuir os meus abraços lá na porta, amados, mas sintam-se abraçados com todo o amor do nosso coração e com todo o amor do Senhor. Deus abençoe vocês, é bom vê-los aqui. Aqueles que estão participando conosco pela internet também é muito bom. Amados, nós queremos então fazer aqui algumas menções muito rápidas. A primeira delas é que nesta semana, no sábado, dia 13, é aniversário da Tailane. Deus te abençoe, Thay. Queríamos ter a Tailane aqui com a gente também, para a gente dar um abraço nela. Mas vamos mandar mensagem para a Thay. Parabéns para ela, uma menina tão linda, tão querida para nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a irmã Noêmia, sobre a Rayane, esta família preciosa. Quarta-feira, irmãos, nós também estaremos reunidos, mas será... Eu me confundi aqui. Hoje é dia 7 de junho, tá? Desculpa, eu me confundi aqui um minutinho. Nós, na quarta-feira, estaremos reunidos às 19h30, por enquanto só pelo YouTube. Na sexta-feira, a última aula do curso de 9 marcas vai ser postada e em breve nós queremos anunciar uma nova proposta para o funcionamento da escola bíblica. Peço que você já ore por isto. Nós também queremos mencionar, amados, uma palavra de louvor a Deus e de reconhecimento à membresia da igreja. Estou falando especificamente das finanças, das contas da igreja. Pela misericórdia do Senhor, não houve nenhuma queda, bendito seja Deus por isto. Na verdade, nós queremos dizer isto, os irmãos conhecem a transparência, a forma como a gente trabalha nessa área, tudo sempre aberto a todos que desejarem ver. Assim que for possível, fazermos a Assembleia da Igreja de novo, haverá o relatório disto, mas eu quero de antemão dizer isto, novamente a contramão de tudo que a gente viu acontecer. Então nós reconhecemos que é o Senhor que sustenta as famílias da igreja para por elas sustentar a própria igreja. Nossos compromissos com missões,
aquilo que nós enviamos para as frentes missionárias no Brasil, em Minas Gerais, no mundo inteiro, não diminuiu. Nossos repasses para a nossa denominação não diminuíram, pelo contrário, em vez de diminuir, na última reunião de liderança da igreja, nós decidimos aumentar, além do que já fazemos, uma ajuda excepcional para aquele lindo ministério que cuida dos dependentes químicos, que funciona ali no bairro da Lagoinha, chamado Cristolândia. A igreja assumiu um compromisso com a Cristolândia. Se o Senhor Deus tocar no seu coração e você desejar contribuir, basta usar o envelope e colocar Cristolândia e será repassado integralmente. Temos dado algum destaque à Cristolândia, mas na verdade apoiaremos ainda outros projetos. Nosso compromisso com a construção da igreja lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, não diminuiu, dentre outros tantos esforços que eu sei que os irmãos conhecem muito bem. Outra coisa que eu quero dizer é citar aqui alguns nomes. Eu quero citar o nome do irmão João Marcos, da irmã Ana Luísa, da irmã Cláudia, da irmã Luana, Ariadne, Sônia, Shelder, Caio, Michele, Adriele, Raquel, Josué, Gabriel, Giselda, Misrael e Esther. Foram os irmãos que durante esses 11 domingos, foram 11 domingos, amado, é muita coisa, é 20% do ano. Foram 11 domingos que nós passamos a parte uns dos outros, e foram estes irmãos que estiveram aqui trabalhando, alguns todas as semanas, na produção dos cultos que gravados foram postados no YouTube. Domingo passado foi a primeira vez em tempo real, assim como está sendo agora, será hoje à noite e daqui para frente. Nós teríamos, amados, ainda que dizer que o boletim que tem em suas mãos tem muitos outros anúncios. Uma última palavra é que com esse processo de retomada, é como um relógio que ficou parado há algum tempo, a gente precisa dar corda. Vocês conheceram o relógio de corda? Eu tive relógio de corda, dava um grito terrível de manhã. Aí você tem que dar para as engrenagens voltarem a funcionar. É semelhante às escalas que a igreja funciona, se organiza para funcionar. Algumas pessoas ainda não podem retomar, outras estão com dificuldade em se fazer presentes. Então nós estamos aqui nos esforçando para montar uma escala. A escala da música para este mês, muito obrigado aos irmãos que disseram sim, dentre outras das atividades que vão retomando. Se Deus quiser, tão cedo quanto possível, quanto o Senhor nos der graça para isso, a vida volta totalmente à sua normalidade. Amém, Giovanni. Última colocação é, com relação aos dízimos e ofertas. Nós que estamos aqui teremos o privilégio de trazer ao gasofilácio as nossas contribuições. Sem tumulto, para que a gente possa fazer isso de forma precavida e organizada. Mas poderemos fazer isso. Aqueles que ainda não podem continuar usando as contas bancárias da igreja, no Itaú, no Santander, publicadas no boletim, que você, se é membro ou congregado da igreja, recebeu pelo WhatsApp, se não, pode acessar no Facebook da igreja, e lá estão publicadas as contas bancárias no Itaú, no Santander, que pode fazer uso para contribuir. E é assim que nós vamos cultuar a Deus agora. Vamos ouvir a música instrumental. Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazê-lo ao gasofilácio enquanto ouvimos e oramos, dando graças a Deus pelas suas bênçãos na nossa vida. Pedir ao irmão Natan que venha aqui à frente para nos levar a Deus em oração, dedicando ao Senhor estes dízimos, ofertas, lembrando a Tailane que faz aniversário no sábado. E enquanto a gente estava aqui dando os avisos, alguns mandaram aqui o oi. Eu queria mencionar Raquel Rodrigues, Mãe Marlene, Reninha com família, Rosário e Hélio, Mãe Jardilene, aquela linda família. Que bom, amados. É assim que Deus nos permite nesse tempo estar juntos. O irmão Natan vai nos levar a Deus em oração. Deus, Pai querido,
nessa manhã. Culto. Mas agradecemos também, Senhor, mesmo unidos para te adorar, para te render graça. Agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que estão no seu aniversário. Agradecemos pela Tailane, que completa mais um aninho de vida. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando aquela menina, Amém. dando-lhe sabedoria, Senhor, conduzindo-a nos seus estudos, em toda a sua vida sentimental e, sobretudo, na vida espiritual. Dando crescimento, Senhor Deus, para que seja usada como instrumento para agradar ao Senhor. Abençoa toda a sua família, Senhor Deus. Abençoando a Noêmia, abençoando a Rayane, também o seu pai Hernani. Abençoe, Senhor Deus, para que aqueles que não te conhecem sejam alcançados através do testemunho das tuas servas. Agradecemos, Senhor Deus, por esse momento tão precioso, quando estamos aqui à frente, vindo aqui à frente, trazendo parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos a Deus pelo suprimento que o Senhor tem dado às famílias da Igreja Batista Bela Vista, e também, ó Deus, num todo, a tua igreja tem sido abençoada, e graças ao Senhor, não temos falhado com os nossos compromissos, mas temos honrado, Senhor Deus, segundo a tua palavra. Agradecemos porque o Senhor tem feito prosperar a tua igreja nas finanças, na comunhão e também na propagação do Evangelho. Pedimos a Deus que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento, quando receberemos a tua palavra, e que o teu servo, ó Deus, possa ser usado como instrumento para nos transmitir o teu recado. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 O irmão Hélio Pereira vai nos levar a Deus no momento de oração pela obra de missões estaduais, que é o nosso tema, nosso foco no mês de junho. Bom dia, meus queridos. Como é gostoso estar novamente aqui na casa de Deus, esse lugar onde nós temos um encontro marcado com Deus. E para mim é um privilégio estar retornando a esta casa de oração. Né, pastor? Como é gostoso a gente ver os irmãos, olhar o rostinho de cada um que a gente vê pela internet. E não é a mesma coisa. Que pena que não podemos nos abraçar, dar um aperto de mão, e isso é maravilhoso. Mas graças a Deus já estamos aproximando cada vez mais. Irmãos, mês de junho é um mês que nós damos um pouco mais de ênfase à campanha de missões estaduais. E a gente vai começar hoje orando pelos nossos missionários de Minas Gerais. E são campos difíceis de trabalhar e passam por muitas dificuldades. E eu quero, de início, pedir aos irmãos que estejam orando pela igreja de Pedra Azul, pelo nosso missionário José Mares. Casou recentemente, tem uma filhazinha muito linda, e é uma igreja que passa por muitos problemas. Eu estou destacando esta igreja hoje porque eu conheço de perto, é minha segunda igreja, e quando eu vou lá, eu me sinto fazendo parte da igreja, e eles não perdem a oportunidade de pedir para mim estar participando do culto, estar pregando. Para mim é um privilégio muito grande. É uma igreja que perdeu membros há um pouco atrás, está passando por momentos difíceis também, e Pedra Azul é uma cidade que os membros lá, pastor, eles costumam fazer rodízio nas igrejas. Vai para uma igreja, se não deu certo com o pastor por alguma coisa, eles migram para outra igreja. E tem gente,
um rodízio lá, isso é interessante, mas é bem desagradável, né? É uma boa parte de pessoas que fazem isso. Certamente precisam de conversão genuína e firmeza da fé e da sua doutrina. Mas vamos orar por Pedra Azul, né, pela aquela igreja, primeira igreja batista de Pedra Azul, pelo nosso missionário José Mares, a sua esposa e o seu ministério ali. Quero, irmãos, também pedir aos irmãos que contribuam com 1%. Eu sou testemunha da fidelidade de Deus. Deus tem me abençoado de maneira sobrenatural. Fiquei desempregado no mês de novembro do ano passado. A construtora que eu trabalhava mandou todo mundo embora. E se caso de me chamar em janeiro, não chamou, depois me chamou para tocar um serviço por 3 meses. Aí entramos em concordância que 3 meses não seria ideal, porque eu ainda estava pegando seguro-desemprego. Agora eles me chamaram para uma outra construtora e eu dou graças a Deus, porque Deus tem sido muito fiel a mim. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. E certamente você vai provar da fidelidade de Deus. Deus não falha. Deus não falha. Ele é fiel. Fazei prova disto. Ser fiel ao Senhor, com seus dízimos, com as suas ofertas, e os nossos missionários com 1% do seu dízimo. 1%. Não é muita coisa, mas para os missionários, no montante, é um valor significativo. Né? A hora que junta esse 1% meu, mais de cada um de vocês, essa igreja é uma igreja abençoada. É uma das igrejas que mais contribui para missões nacionais, estaduais e mundiais. Graças a Deus por isso. O nosso tema, ser e fazer discípulos. Para mim fazer discípulos, primeiro eu tenho que ser discípulo. Não tem como eu fazer se eu não sou. Eu estava olhando aqui esse canto que a gente cantou há pouco. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te por onde quer que vá. Estou pronto para fazer o trabalho de Deus. Então isso aqui está dando um geral naquilo que eu preciso ser para transformar a vida do outro. Se eu não sou transformado, não tem como eu insistir, eu pregar aquilo que eu não sou. Então seja fiel ao Senhor, seja discípulo do Senhor, e você vai atrair, vai transformar vidas através da sua transformação. Ser e fazer discípulos é o nosso tema. E a nossa divisa, acho que os irmãos já conhecem de cor. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu também eu de Cristo. Sou de Cristo. Vamos falar junto? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo é muito audacioso, né? Oh, maravilha! Se eu pudesse falar assim, mas infelizmente eu não posso. Mas eu vou perseguir isso, para que eu chegue pelo menos uns 10%. Mas eu vou seguir a Cristo. Vou seguir a Cristo. Vou fazer aquilo que Cristo está pedindo para mim fazer. Fazer missões. Fazer a sua vontade. Missões estaduais. Vamos estar orando, irmão. Não esqueça de todos os dias, coloca na sua agenda lá, missões estaduais. Passamos por dificuldades, agora nesse tempo difícil e financeiramente as coisas estão complicadas, mas Deus está provendo o sustento a cada dia para os nossos missionários. Queria que você curvasse a sua cabeça para que nós pudéssemos orar ao Senhor neste momento, por missões, pelos nossos missionários, por toda a coordenação batista nesse projeto de Deus. Amém? Deus grandioso, Deus poderoso, Deus criador de todas as coisas. Tu conheces, ó Deus, o nosso levantar, o nosso deitar, Tu conheces os nossos pensamentos. O momento em que estamos passando hoje, ó Deus, Tu conheces muito bem. Não está acontecendo por acaso, não foi vontade própria do homem, o Senhor tem tudo sob controle. Por isso, ó Deus, eu descanso no Senhor, porque
a minha vida está em tuas mãos, bem como também de toda a igreja. Assim como o Senhor foi naqueles tempos difíceis, ó Deus, com o povo de Israel ali no deserto, o Senhor também é com seu povo neste momento. Te agradeço pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo agir do Senhor individualmente na vida de cada um dos teus servos, de toda a tua igreja em toda a face da terra. Cuida, ó Deus, do teu povo. Cuida, ó Deus, da tua família. E dá-nos, ó Deus, cada dia mais entendimento e sabedoria para nesse tempo poder propagar a tua palavra. E quero, ó Deus, pedir ao Senhor, Deus, que esteja abençoando os missionários. Sê com eles, ó Deus. Sê com eles por onde quer que vá. Nesse tempo, ó Deus, em que eles não podem fazer muita coisa, mas que o agir do Senhor, na palavra que já ouviste antes, que o Espírito Santo do Senhor possa estar fazendo frutificar nesse tempo em que os missionários, que os pastores não podem estar rodando e visitando a membresia das suas igrejas, dos seus trabalhos, ó Deus, ali. Que a semente plantada, que possa começar a germinar e dar fruto para a glória do Senhor. E quando, ó Deus, esse povo se reunir, se encontrar para adorar ao Senhor, eles possam voltar com o coração transbordando de alegria, dando testemunho de vidas transformadas, Deus. Porque um dia ouviu a palavra do Senhor por intermédio de um enviado do Senhor. Toma conta de cada um deles, ó Deus. Não permita que falte nada. Cuida da saúde do pai, da mãe, dos filhos, de cada um deles, de toda a parentela dos missionários, para que eles possam trabalhar sossegado, tranquilo, ó Deus, e tendo na certeza que tudo está no controle do Senhor. Abençoe missões mundiais, abençoe toda a coordenação, abençoe essa igreja, o pastor, ó Deus, o ministério pastoral, todos os ministérios dessa igreja, ó Deus, toda a coordenação, toda a membresia dessa igreja, ó Deus, e aqueles também que frequentam, que ainda não são membros ainda, ó Deus, cuida desta igreja, cuida da igreja Batista de Pedra Azul, cuida do missionário José Mário, abençoe aquele povo ali, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas, anseios. O Senhor de toda a história,
Os que estão participando online irão desculpar-nos algumas pequenas trepidações. Ainda faz parte de tudo isso para nós como novidade, como algo que ainda estamos aprendendo. Bem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Atos, capítulo número 20. Terei dito o livro dos Atos, capítulo número 20. A última vez que nós nos reunimos, estávamos no capítulo 16, a última metade do capítulo 16. Ao longo destes 11 domingos, vimos 17, 18, 19, para o começo do 20, e já estamos a 2 domingos no capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Pai, esta é a tua palavra, e este é o teu povo, que agora tenhamos a ajuda do Espírito Santo para ouvir a tua voz. Que as palavras dos lábios daquele que fala e a meditação no coração daqueles que ouvem sejam agradáveis na tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sei como você olha, eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu gostaria de dizer que pensarmos que a fé cristã
é a fé baseada num livro, é um equívoco. Mas eu gostaria de me esclarecer, porque convém sermos pegados à Bíblia em tudo o que fazemos. No entanto, a Bíblia não é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia não é palavras. Será que eu consigo me fazer claro? Dizendo que a Bíblia é um livro de fatos registrados. Não é um livro de orações. É um livro de orações que foram feitas por alguém em determinada situação. Não é um livro de histórias ou histórias, mas de coisas que aconteceram, no registro das quais o Espírito Santo trabalhou na mente e nas mãos de quem escrevia, junto a ele selecionando as palavras, junto a ele transmitindo e preservando o que de fato aconteceu. No princípio criou Deus os céus e a terra, é fato. Na manhã de domingo, Pedro e João foram ao sepulcro e viram somente os lençóis postos sobre onde estava o cadáver de nosso Senhor, é fato. O que lemos aqui também é fato. Paulo chamou aquelas pessoas a si. Este homem, Paulo, embora tenha vivido há tantos e tantos e tantos e tantos anos atrás, continua a ser uma das pessoas mais influentes do mundo. E o número 2 da fé cristã. Número 1 é Jesus Cristo. Número 2 é o apóstolo Paulo. Ele continua, apesar da vida dele ter terminado há tantos anos, ele viveu poucos anos aqui na Terra, talvez 60 anos. E ter terminado de forma tão violenta, ele continua a falar. E aquilo que aconteceu na vida dele continua a ser importante. Continua a ter importância no mundo, hoje, onde eu e você estamos vivendo. Minha afirmação é simples nesta manhã. Deus usa os fatos para transformar fatos. Deus usa aquilo que aconteceu no passado para mudar aquilo que acontece hoje. Na forma como eu me comporto, na forma como eu me conduzo, na forma como você age. De fato, nós poderíamos dizer que o livro de Atos é, em grande medida, uma biografia de Paulo. Ele ocupa um espaço imenso aqui, mas para quê? Apenas para que nós saibamos que ele existiu? Ou somente para que nós sejamos impressionados com a vida dele, para colocar o nome no filho de Paulo? A bem da verdade, amados, o que está escrito, para que nós tenhamos nele um exemplo. Alguém a quem imitar, afinal de contas, ele escreveu: sejam meus imitadores. Uma referência, passos a seguir. Este é o propósito. O título da mensagem evoca esta ideia. Paulo não era uma exceção. Eu falei um pouco sobre isso no domingo passado, quando eu falei que Paulo não era uma exceção na forma como ele vivia com Deus, na forma como ele trabalhava pelos propósitos de Deus, na sua humildade, não era uma exceção nas suas lágrimas pelos perdidos, que talvez nosso coração não sinta tanto, não era uma exceção na sua persistência apesar das dificuldades. Hoje de manhã, Paulo não era uma exceção na sua submissão a Deus e confiança em Deus, no seu amor e na sua oração. Vamos ver a sua submissão a Deus, verso número 22. E agora, ligado eu pelo Espírito, algo difícil de traduzir aqui, algumas traduções colocam o E maiúsculo, como sendo o Espírito Santo quem estava fazendo aquilo. Aqui eu uso, coloca o E minúsculo, o Espírito de Paulo. Mas a palavra-chave, é claro que não é esta, a palavra-chave é o ligado, isto é, atrelado, preso, trazido, levado, movido. Ele estava dizendo de algo interior, no interior de si, muito forte, que o estava movendo em uma direção. Se você está acompanhando os últimos domingos, você sabe, ele estava indo para Jerusalém levar dinheiro para os pobres. Mas enquanto ele ia, vou para Jerusalém, note a palavra que ele usa, vou
não sabendo o que lá me há de acontecer. Você faria esta caminhada? Você iria para um lugar sem saber o que iria acontecer com você? Um dos ídolos do nosso tempo é o ídolo da segurança. Nós servimos aquilo que nos oferece alguma forma de segurança com uma devoção idólatra. Como se sentir-nos seguros fosse a coisa mais importante da vida. Olha o tamanho dos muros. Olha a intensidade com que nós tratamos as coisas da nossa vida. E claro, meus amados irmãos, nós não devemos ser tolos. A Bíblia nos manda ser prudentes e nos diz para não tentarmos o Senhor. Eu sei disto, você também sabe. Nada justifica imprudência e irresponsabilidade, mas também não se justifica a forma como nós somos exageradamente apegados àquilo que nos dá a impressão de segurança. Isso é coisa do tempo de hoje. Da forma como o mundo ficou de alguns anos para cá, a forma como nós conseguimos controlar as coisas, faz-nos idólatras desse controle. Paulo diz, eu vou mesmo sem saber o que me há de acontecer. Veja a forma como nós devemos encarar a nossa própria vida. Estamos vivendo hoje um tempo confusíssimo. Não sabemos o que vai acontecer sequer semana que vem. Quanto menos mais adiante. Mas ele diz, eu vou. Não sei o que vai me acontecer, mas eu vou. Isto aqui não é a tolice arrogante de quem acha que dá conta de tudo. Paulo, obviamente, não é assim. Isto aqui não é o otimismo imaturo de uma mente infantil que acha que se você torcer para tudo dar certo, tudo vai dar certo. Isto é a convicção movida de alguém que conhece, que crê e que confia em Deus. Muitas vezes naquela sala que a igreja separou para eu trabalhar, eu recebo os irmãos e as irmãs que abrem o seu coração diante de um medo muito grande na sua vida, de uma situação que lhe traz apreensão, preocupação, inquietação. Eu digo, você olha para frente e vê somente isto, dor e lágrimas. Mas ao olhar para frente, não se esqueça que o Senhor estará com você. Ele prometeu nunca deixar nem abandonar. Olhamos para o nosso futuro e nos preocupamos se teremos aquilo que é necessário para comprar e para pagar e para ter. Mas devemos olhar para o futuro e nos lembrar que aquele que é a nossa provisão prometeu não nos deixar. Veja a forma como ele diz, não sabendo o que me vai acontecer, eu, no entanto, vou. E a mesma resolução, a mesma firmeza tem de estar presente na vida de todo cristão e de toda cristã. Que o futuro é impossível de conhecer, é para mim e para você, e para todos. Mas que Deus o conhece também é verdade. E que Deus é o Senhor também é verdade. E que Deus nos assegura com as suas promessas em todas as nossas necessidades também é verdade. Então o que acontece não é medo do futuro, é falta de conhecimento de Deus. O que acontece não é medo das situações e do que elas podem virar, mas talvez uma pobreza em praticar confiança no Senhor. Agora, eu sei que o que eu estou dizendo talvez seja uma das maiores tarefas que nós podemos fazer ao longo da vida, porque nosso coração não funciona assim. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, estaríamos perdidos. Mas temos. Temos quem nos ajude. Temos quem interceda por nós. Temos quem nos fortaleça. Temos quem nos conforte. A grande questão é tão somente esta: apegar-nos às promessas e esperar por Deus nas situações. Veja o que ele diz. Vou, verso 22, para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer,
Mas uma coisa ele sabia, verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa ele sabia, prisões e tribulações. E apesar disso ele diz, vou. Não está escrito para que você tenha uma estátua de Paulo na sua casa e acenda uma vela para ele. Está escrito para que você faça como ele fez e viva como ele viveu. Ele disse, sejam meus imitadores nisso também. Na sua submissão, na sua confiança em Deus. Quando nós, amados, olhamos para estas situações, eu não sei se eu iria, e eu não sei quantos iriam e vão somente aqueles que têm esta plenitude de convicção no Senhor e que foram colocados por Deus, ajudados pela graça de Deus a pensar, como o verso 24 diz, para pensar, de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, como nós temos. O que nós temos por precioso é a nossa vida. Se você estiver afogando, você vai afogar quem tentar te salvar, porque a sua vida é mais preciosa. É algo que está dentro de nós. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, estaríamos perdidos. Nunca conseguiríamos sair disto. Mas é porque temos o Espírito de Deus em nós, que nós podemos chegar um dia a crescer na fé, a ponto de pensar desta forma, não tenho a minha vida por preciosa. Fiquei impressionado esta semana, lendo novamente a biografia de Robert Murray McCheyne, um dos grandes, um dos maiores homens de Deus que já colocou os pés sobre a terra. Morreu aos 29 anos de idade, minha idade. Na cidade onde ele vivia, houve uma praga de tifo. Já ouviu falar de tifo? Ele foi visitar as pessoas que estavam morrendo sem Cristo. Contraiu tifo e morreu. Nós diríamos, que tolice. Nós diríamos, que bobagem, que pena. Poderia ter escrito mais, poderia ter feito mais. Não quero aqui, irmãos, dizer que estamos justificando nenhum tipo de comportamento desaconselhável. Mas quero dizer aos irmãos, não faço questão de nada, nem tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós podemos olhar para a nossa vida, então, e pensar assim, o que é que realmente importa para mim? O que é que realmente eu quero? O que é que realmente eu coloco o meu coração? Porque, meus amados irmãos, coisa mais triste do mundo será nós ficarmos muito ricos ou muito bem satisfeitos com a nossa vida aqui na terra para rapidamente nos despedir dela. Construímos muito para dizer tchau. O conselho da Escritura é que nós ajuntemos tesouros no céu. Ajuntemos tesouros no céu. Deixa eu contar uma história para você. Eu li sobre esta mulher, uma mulher chamada Annie Johnston Flint. Aos 3 anos de idade, a mãe morreu no parto da irmã mais nova. O pai não quis ficar com as meninas. Deu para um lar de meninas. Daquele lar de meninas, ela passou por um lar, foi devolvida, foi para outro, foi devolvida, foi para outro, foi devolvida. Aos 12 anos de idade é que ela foi finalmente ser adotada por uma mulher compassiva, uma professora que ensinou a ser professora. Mas aos 25 anos de idade ela desenvolveu artrite. E a artrite foi a dor da sua vida durante 40 anos. Aos 65 anos de idade ela já estava toda contorcida. Como você sabe que a artrite faz? Dor constante. Uma vida perdida, entre aspas. Mas ela era uma filha de Deus. Ela era uma mulher crente. As palavras que ela escreveu de um hino muito belo é: Deus dá mais graça quando os fardos ficam mais pesados. Se vem mais trabalhos, mais força Ele dá. Aumentam as aflições, Ele aumenta a porção de misericórdia. Multiplicam-se as provações
Ele multiplica a paz. Quando em nós não há força para resistir, e quando as forças terminaram muito antes do fim da luta, quando nós gastamos o último grama de ânimo, o tesouro do nosso Pai ainda está no começo. Não pense que a sua necessidade será maior que a provisão dele. Deus não economiza seu tesouro dividir. Descansa no braço eterno, espera no Senhor. O Pai susterá você em todas as suas lutas. Seu amor não tem limites, sua graça não tem medidas e o seu poder ninguém nunca jamais viu terminar. Pois das suas abundantes riquezas em Cristo, Deus dá e dá e dá sempre e sempre. Não é poesia. É a confiança de uma mulher contorcida pela artrite, que, no entanto, provou a graça de Deus no meio da sua grande provação. É isto, meus amados irmãos, que Deus nos dê graça para entender, porque é assim que um cristão e que uma cristã vivem. Não sei o que me espera, mas sei que me esperam prisões e tribulações, mas vou. Por que vou? Porque quero morrer? Bem, Paulo disse mesmo, ele disse que preferia partir e estar com Cristo, mas não é essa a ideia. Vou porque confio no Senhor. Vou porque... Vou colocar mais um obstáculo aqui, só para a gente entender toda a situação. Imagine que você teria que enfrentar prisões e tribulações para vir à igreja e trazer a sua oferta. E alguém diria, vou mexer com isso não. Era uma oferta para os pobres que Paulo estava indo levar. Nós, meus amados irmãos, precisamos entender, ou na verdade seguir este exemplo, quanto à sua submissão a Deus, quanto à sua confiança em Deus, quanto ao seu trabalho, quanto à sua generosidade, quanto ao seu amor. Verso 33, o que está entre 25 e 32 eu falarei numa próxima oportunidade. Verso 33, Paulo diz, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Não sei se tenho tempo para me aprofundar muito nisso aqui, mas eu posso lhe perguntar, você sabe dizer o que é cobiça? Cobiça. Dicionário diz, desculpa, desejar. De máscara é difícil ouvir, filho. Desejar o que é o do outro. O dicionário diz assim, é um desejo ardente e moderado de possuir ou conseguir alguma coisa. Bens, riquezas, honras, é ambição, é avidez, é concupiscência. Deixa eu tentar traduzir de outra forma, mais simples para nós nesta manhã. Cobiça é o amor desproporcional e exagerado de si próprio e das coisas que agradam a você. Paulo estava dizendo que a forma como ele vivia era limpa disso. O que ele desejava não era isto. O que ele buscava não era isto. O coração dele estava posto em outra coisa, que é que ele diz no verso 34, as minhas mãos serviram a mim, os que estão comigo. Verso 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você sabe que trabalho é uma bênção, não sabe disto? Você sabe que trabalhar é uma bênção, não é um castigo, não é uma consequência da queda. Antes da queda, antes da criação de Adão, está escrito em Gênesis que não havia homem para lavrar o jardim. O trabalho não é uma consequência do pecado, o trabalho é uma bênção da criação. A Bíblia diz, 6 dias trabalharás. Nós estamos pensando no 7º de descansar, mas a Bíblia diz, 6 dias trabalharás. Em Eclesiastes está escrito que o sono do trabalhador é doce. Trabalhar é uma bênção. Trabalhar é uma bênção e é por isso que nós oramos para que Deus abra a porta de emprego, né, irmão? Graças a Deus por isso. Trabalhar é uma bênção. Mas trabalhar para quê? Nós podemos dizer com toda tranquilidade
que a maioria das pessoas do nosso tempo trabalham por causa do salário. E não é pelo salário em si, porque com dinheiro ninguém faz nada. Mas as coisas que o dinheiro nos proporciona. Então nós podemos claramente enxergar que isto não é uma necessidade, mas a força da cobiça. Eu me sacrifico por causa das coisas que eu quero. Eu trabalho por causa das coisas que eu quero. O que a gente faz com dinheiro? Diz a Escritura, se temos o que comer e com o que nos cobrir, roupa e telhado, estejamos com isto contentes. No entanto, esta pequena coisinha inventada pelo ser humano exerce sobre nós um poder terrível. Nós associamos dinheiro com roupas, com equipamentos, com carro, com viagens, com casa. Não é pecado nada disto. Mas com toda certeza viver para isto. Comprometer-se, não, eu não posso, talvez já vimos isto acontecer. Não vou contribuir. Dízimo do Senhor não vai estar no Senhor. Vai estar na parcela de uma coisa nova, que eu comprei para mim, para me agradar, para eu ter, para me satisfazer. Não dizemos estas palavras, mas nos comportamos dessa forma. Não somente isto, existe um princípio bíblico que não pode ser esquecido. Veja em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 11 e 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11 e 12. Quatro, 11 e 12, perdão. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Tem a ver com testemunho, como nós nos comportamos, tem a ver com a gente administrar aquilo que Deus dá com moderação, com sobriedade, com equilíbrio, porque gastar em coisas lícitas, ilicitamente é pecado. Ter aquilo acima da nossa capacidade. Fazer coisas mirabolantes com dinheiro para atender vaidades. Se nós não enxergamos que precisamos limpar disso o nosso coração, então que Deus nos dê maior graça para entender. A Bíblia nos diz para viver com moderação, andando honestamente, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Será que a gente entende do que essas palavras estão falando? Poderia ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 e 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. No tempo de hoje, esse espírito continua vivo. Não quero trabalhar. Arrependa-se. Confesse ao Senhor e vá trabalhar. 6 dias trabalharás, está escrito, e no 7º descansar. Veja Efésios capítulo 4, verso número 28. Eu estou tentando mostrar para os irmãos a forma como Paulo ensinava aquilo que ele está dizendo em Atos 20 ser a sua forma de vida. 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo, na carta aos Efésios, está confirmando o que disse. As pessoas com quem ele está falando tinham vindo de Éfeso. E o que ele está dizendo basicamente é: se você, meu irmão, se você, minha irmã, vier a ter mais, você não tem mais para gastar mais, você tem mais para repartir mais, dar mais. Desafiador? Claro que sim.
Nosso coração pensa em tenho mais, então é mais para mim. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado, não é verdade? Tenho mais para repartir. Tenho mais para mais dispor. Volto ao meu texto inicial, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Na minha Bíblia está em letras vermelhinhas. Um dizer de Jesus Cristo que não está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Que, no entanto, deve ser feito como um corolário, como um lema para todo cristão e para toda cristã. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você se sente abençoado quando recebe. Deveria sentir-se mais abençoado quando dá, quando reparte. Esta é a forma de vida que esse texto está lutando conosco, o Espírito Santo lutando comigo e com você nesta manhã para que a gente entenda. Deus está nos dizendo, se você viver, meu filho, minha filha, e conseguir tudo o que você quer, se você estiver sempre mimando o seu coração, satisfazendo todo o desejo do seu coração, que pena de você. Vai ter muitas coisas das quais se despedir. Talvez muito poucas no céu, esperando por você. Não ajunteis tesouros no céu, Jesus Cristo ensinou. E no tempo em que nós vivemos hoje, esta é uma verdade que nossos corações precisam que o Espírito Santo lute conosco. Porque tudo que eu estou descrevendo aqui nesta manhã até agora refere-se a uma vida de fragilidade, e é exatamente isto. Não confiamos, não buscamos seguranças, amarras deste mundo, e até aquilo que chega a nós, não chegou a nós para ficar em nós, para nos atender, para ficar conosco, chegou em nós para repartir. Li hoje de manhã a historieta relatada por um pastor de um membro da sua igreja, homem de muita posse, emprego público federal, aquele que muita gente se mata anos e anos para conseguir. Na igreja ele fazia parte da comissão de contagem das ofertas, mas ele mesmo não se via movido a contribuir. Ele via, afinal de contas, ele via a entrada, ele fazia parte da comissão de exame de contas, ele via a saída, ele sabia que a igreja estava bem. Não precisa. Certa ocasião, contando as ofertas depois do culto, viu a oferta de uma família cuja renda era muito, muito, muito menor do que a dele, uma fração da dele. E viu que aquela família, cuja renda era uma fração da dele, contribuía mais do que ele. O exemplo daqueles, como aquela viúva que deu somente 2 moedinhas, é o exemplo que Deus usa para lutar com o nosso coração. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O trabalho é uma bênção, mas não porque ele nos permite ter mais coisas. O trabalho é uma bênção porque ele nos permite dividir mais, repartir mais e dar mais. De outra forma, estaremos vivendo somente para este mundo e não ajuntando tesouros no céu. Verso 36 de Atos 20. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Novamente, eu não sei o que você pensa da oração. Há pessoas que pensam que a oração pertence às senhoras da igreja, que dispõem de mais tempo, em tese. Há quem se comporte como se a oração fosse uma atribuição do ministro. Há quem pense que a oração é coisa de gente fraquinha da cabeça ou emocionalmente e que precisa gastar tempo naquilo para se recompor. Existe tanto pensamento, existe tanta prática. Há quem pense que a oração é chatice tremenda. Não consigo, durmo enquanto. Não consigo nem sintonizar um pensamento com o outro. Diante de todos estes comportamentos e ideias, nós nos encontramos com um homem fortíssimo, um amigo de Deus,
uma testemunha ocular da ressurreição, uma das pessoas mais inteligentes que já viveu. O que ele escreveu deixa isso de prova. Orando. Orando com eles, orando por eles. Lucas não registrou o tema da oração. Lucas não registrou o que Paulo orou. Talvez tenha sido aquela oração que nós lemos no começo do culto, lá em Efésios capítulo 1, verso 15 a 23. Mas, meus amados irmãos, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se Paulo orava, então eu também preciso orar. E você também. Porque eu nunca fui uma testemunha ocular da ressurreição. Eu sei que Jesus Cristo está vivo, mas eu nunca vi. Você viu? Eu creio na Escritura Sagrada, mas eu não sou autor de nenhuma linha dela. Eu me esforço para alcançar algumas pessoas para Jesus Cristo com o Evangelho, mas eu nunca fui um apóstolo, nem você. Então, se este homem, que estava espiritualmente sobre nós, em fruto, em experiências, o Espírito Santo trabalhando com o seu intelecto, a lavratura do texto escrito, e se este homem orava, como poderíamos nós, espiritualmente muito inferiores a ele, não orar? Não podemos, amados. Não podemos nos dar o luxo de viver sem oração. Não podemos nos dar o luxo de gastar o tempo pouco que nós temos, 168 horas por semana apenas, das quais mais de 50 a gente passa dormindo. Já diminuiu para 110 horas, ou pouco mais de 110 horas, não sei quantas horas você dorme por noite. Nós não podemos nos dar o luxo de que este tempo, pouquíssimo tempo, que vai embora e não volta, seja desperdiçado numa vida sem propósito, sem fruto e sem comunhão com Deus. Me mandaram outro dia um vídeo no YouTube, durava 18 minutos aquela tristeza. Eu fiquei com uma raiva tão profunda, porque depois que eu assisti, era um Zé das Couves falando coisas erradas sobre a Bíblia. Depois que eu assisti, eu falei, eu nunca mais vou ter esses 18 minutos de volta. Nunca mais, me devolva. Se a gente vivesse assim, a gente teria mais discernimento das coisas. Nós não podemos nos dar o luxo de perder o nosso tempo com televisão, com bobagem, com redes sociais, e não na oração. E não na leitura da Escritura. Nós não temos isto, meus amados irmãos. Nós não temos tempo para estas coisas, se o nosso tempo não estiver posto no Senhor. Uma coisa que eu tenho que ser grato a Deus sobre tudo isso, esse tempo confuso que a gente está vivendo, é que o Senhor tem me ajudado muito a usar desses pequenos minutinhos do dia para ler a Bíblia. Sabe aquele aplicativo de Bíblia que a gente tem no celular, que a gente abre no domingo? Pois é, eu descobri aquele negócio. Descobri que a gente pode ler outras horas do dia também. Amados irmãos, nós não temos tempo para perder com essas tolices. Nosso tempo, tão pouco, deve ser posto como Paulo fazia, orando, tendo comunhão com Deus, andando na presença de Deus. Submissão. Mas por que submissão? Porque ele confiava em Deus. Trabalho, contribuições. Por quê? Porque ele amava as pessoas. Oração, por quê? Porque ele amava o Senhor. Vamos orar. Ó Deus eterno de amor e de graça, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E obrigado, Deus, por este culto. O Senhor o abençoou para nós. O Senhor nos deu a Tua presença. O Senhor falou ao nosso coração. Dá-nos então, Deus, graça ainda maior, para que, tendo escutado, possamos também
na forma como andamos, na forma como viveremos este domingo, a segunda-feira, a terça, até que o teu Filho venha nos buscar, nós possamos, ó Deus, viver como pessoas que têm ouvido de fato a tua palavra. Durante muito tempo, Deus, nós ansiávamos por esse dia em que iríamos rever uns aos outros. E agora, Senhor Deus, que fomos assim abençoados, damos-te graças. Pedimos que faças, ó Deus, este tempo esse tempo de aflições, pedimos que o Senhor o faça passar. Pedimos que o Senhor seja, Deus, com aqueles que dentro das suas casas ainda não sentem segurança de sair. Mas, Senhor Deus, pedimos que eles possam ter a tua presença consigo, conforto, alento. Rogamos, ó Deus, que teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração. A nós que estamos aqui, aqueles que estão pela internet, fala-nos, Deus, dá-nos graça, ensina-nos, guia-nos por veredas de justiça, por amor do teu nome. Abençoa-nos ao longo deste dia e desde agora, Senhor Deus, prepara o nosso coração para o culto de logo mais à noite, quando novamente queremos cantar os teus louvores e ouvir a tua voz. Ó Deus Santo de amor, a ti a nossa gratidão, a ti o nosso louvor, mas também a ti o nosso pedido de ajuda. Damos-te graças, louvamos o teu nome e te adoramos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a companhia consoladora do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre, até que Cristo venha nos buscar. Amém. Teremos chegado, amados, ao final do culto desta manhã. Você que veio aqui, que coisa maravilhosa poder olhar para você, olhar nos seus olhos e rever-te. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Aqueles que estão participando conosco pela internet, obrigado por ter participado, que o Senhor te abençoe. Se você está participando pela primeira vez, bem-vindo e muito obrigado por ter se juntado a nós. Nós vamos agora ouvir o pós-lúdio, orar em silêncio e assim concluir o nosso culto da manhã. Apenas uma orientação, quando formos deixar este lugar, façamos ordeiramente, como eu tinha pedido antes, para que a gente possa fazê-lo com total precaução. À noite, se Deus quiser, 19 horas, estaremos novamente juntos. Deus nos dê um bom domingo.